Seja muito bem-vindo a este momento de oração. É uma alegria imensa ter você aqui, unido nesta corrente de fé que cresce a cada dia, confiando na poderosa intercessão dos santos arcanjos do Senhor. Você não chegou até aqui por acaso. Há uma razão para que este momento tenha encontrado você hoje, e essa razão é maior do que qualquer coincidência. O céu preparou este encontro porque há necessidades reais na sua vida. Há batalhas sendo travadas ao seu redor. Há situações que precisam de uma intervenção que vai além das forças humanas. Por isso estamos aqui, para elevar nossa voz juntos diante dos príncipes celestiais, com a confiança de quem sabe que o céu ouve e que os arcanjos respondem. São Miguel, São Rafael e São Gabriel, ministros do Altíssimo, guerreiros da luz, guardiões do povo de Deus, escutem esta oração que sobe agora com fé. Olhem para cada pessoa unida nesta corrente, para cada família representada aqui, para cada coração que clama com esperança. Que a presença poderosa dos três arcanjos desça agora sobre todos os que ouvem esta voz e forme ao redor de cada um escudo que nenhuma força das trevas consegue atravessar. São Miguel Arcanjo, príncipe das milícias celestes, é para ti que direcionamos primeiro o nosso clamor. Há uma batalha espiritual acontecendo ao redor desta família que muitas vezes não é vista pelos olhos, mas é sentida no dia a dia, sentida no cansaço inexplicável que não passa nem com o descanso, sentida na tensão constante que paira sobre o lar sem motivo aparente, sentida nas dificuldades que se repetem em ciclos, nas portas que se fecham repetidamente, nas situações que parecem ter uma força contrária maior do que o esforço empregado para resolvê-las. Essas batalhas têm origem espiritual e precisam de uma resposta espiritual. Por isso, te invocamos agora, São Miguel, como o guerreiro que foi constituído por Deus para lutar por seu povo. Coloca a tua espada de luz diante desta família agora. Que toda a força das trevas que opera contra esta família seja confrontada pela tua presença. Que todo espírito que alimenta discórdia, que semeia medo, que instala opressão e que tenta destruir o que foi construído com tanto sacrifício, seja agora repreendido com tua autoridade. Tu que venceste a antiga serpente, tu que não recuaste diante do maior dos confrontos espirituais, não recues agora diante de nada que tente se levantar contra esta família. Que a tua vitória se estenda sobre este lar e que o mal não encontre mais espaço para agir. Afasta, São Miguel, todo espírito de divisão que tenta separar esta família. Há uma estratégia das trevas que consiste em atacar os vínculos, em criar mal-entendidos onde havia clareza, em transformar pequenas diferenças em grandes conflitos, em usar as fraquezas de cada um como arma contra os outros. Reconhece essa estratégia e a desfaz. Que a união seja mais forte do que qualquer tentativa de divisão. Que o amor seja maior do que qualquer conflito plantado pelo mal. Que esta família esteja tão protegida pela tua presença que as estratégias das trevas não encontrem onde se apoiar. Repreende também todo espírito de inveja e de maldição que possa ter sido direcionado contra esta família. Há olhares carregados de má vontade, há palavras proferidas com intenção de prejudicar. Há pessoas que não desejam o bem desta família e que expressam isso de formas que podem ter consequências espirituais. Corta tudo isso agora, São Miguel. Que toda palavra de maldição perca seu efeito. Que toda inveja lançada seja neutralizada pela tua espada. Que toda obra espiritual contrária ao bem desta família seja completamente desfeita pela tua autoridade. São Rafael Arcanjo, une-te agora a esta proteção espiritual. Há feridas que o combate espiritual deixa nas pessoas, há desgastes que as batalhas invisíveis provocam na alma. Cura esses desgastes, renova as forças de cada membro desta família para que possam enfrentar as batalhas do dia a dia sem se deixar abater. Que a cura que vem do céu alcance cada área fragilizada pelo combate e restaure o que foi desgastado. São Gabriel Arcanjo, traz tua luz para iluminar o que as trevas tentam encobrir. Há situações nesta família que estão sendo distorcidas pelo mal, há verdades que estão sendo escondidas, há caminhos corretos que estão sendo encobertos por confusão e desorientação.
Dissipa essa confusão com tua presença. Que a clareza substitua a névoa, que a verdade apareça onde havia distorção, que os caminhos certos se tornem visíveis onde antes havia apenas desorientação. Que esta família seja blindada espiritualmente a partir de hoje. Que a proteção dos arcanjos forme ao redor dela uma muralha que o mal não consegue atravessar. Que cada ataque seja interceptado antes de chegar. Que cada estratégia das trevas seja frustrada antes de se concretizar. Que esta família viva com a consciência de que está guardada, protegida e amparada por forças celestes que são infinitamente maiores do que qualquer força que o mal possa levantar contra ela. São Miguel, levanta tua espada sobre esta família. São Rafael, cobre cada coração com tua cura. São Gabriel, ilumina cada caminho com tua luz. Que a proteção espiritual dos arcanjos seja real, constante e poderosa sobre cada pessoa unida nesta oração. Escreva com fé nos comentários: São Miguel, protege e blinda minha família contra todo mal. São Miguel, São Rafael e São Gabriel, arcanjos poderosos do Deus vivo, chegamos agora diante de vós com o clamor mais urgente que existe no coração de quem está ouvindo esta oração. Há uma situação que não sai da cabeça. Há um nome que é repetido em oração toda noite antes de dormir. Há uma necessidade que foi apresentada a Deus tantas vezes que as palavras já se tornaram gemidos, que os gemidos já se tornaram lágrimas e que as lágrimas já se tornaram aquela oração silenciosa que não precisa mais de palavras, porque o próprio coração fala. É por essa causa, por esse milagre específico, por essa graça que parece impossível aos olhos humanos, que nos lançamos agora diante dos arcanjos com tudo o que temos. Quem está ouvindo esta oração sabe exatamente do que estamos falando. Não é preciso nomear em voz alta, porque o céu já conhece. Deus já viu cada lágrima derramada por causa desta situação. Já ouviu cada oração feita nas madrugadas. Já acompanhou cada momento de desânimo e cada renovação de esperança. Esta causa não é desconhecida do céu. Ela está registrada, ela foi ouvida, ela é vista. E é justamente por isso que estamos aqui agora, pedindo que os arcanjos apresentem esta intenção diante do trono de Deus com toda a força da sua intercessão. São Miguel Arcanjo, entra nesta batalha como guerreiro que destrói obstáculos. Há barreiras que não são humanas bloqueando o caminho desta graça. Há forças espirituais que trabalham ativamente contra esta família, que fecham portas no momento em que estão prestes a se abrir, que atrapalham processos que estavam avançando, que desviam oportunidades que estavam chegando. Reconhece essas forças e as confronta agora com tua espada. Que nenhuma barreira espiritual permaneça de pé diante da tua autoridade. Que cada obstáculo invisível seja removido. Que cada corrente que prende esta graça seja cortada. Que o caminho seja aberto e que nada mais consiga bloquear o que Deus quer conceder a esta família. Se há um processo judicial que está parado, intercede para que a justiça se mova. Se há um documento que não sai, uma burocracia que não avança, uma decisão que depende de outras pessoas, toca os corações e as mentes envolvidos. Se há uma situação de saúde que os médicos já não sabem como resolver, que a medicina do céu intervenha onde a medicina da terra chegou ao seu limite. Se há um relacionamento que parece definitivamente encerrado, que a misericórdia de Deus encontre uma abertura onde tudo parece fechado. Se há uma dívida que parece impossível de ser quitada, que caminhos de provisão se abram de forma inesperada e concreta. Qualquer que seja o milagre necessário, São Miguel, luta por ele com toda a força que Deus te conferiu. São Rafael Arcanjo, fortalece o coração desta família enquanto a resposta não chega. Porque a espera é a parte mais difícil. É na espera que a fé é mais testada. É na espera que o desânimo encontra mais espaço para se instalar. É na espera que os pensamentos negativos falam mais alto e que a dúvida tenta se apresentar como realismo. Sustenta cada coração que está esperando por este milagre, que não desanimem, que não desistam, que não interpretem o silêncio de Deus como abandono. Renova a fé que o tempo foi desgastando. Reacende a esperança que as dificuldades foram apagando. Que a confiança seja restaurada
e que a certeza de que Deus age no tempo certo seja maior do que a ansiedade causada pela demora. Cura também as feridas que esta espera provocou. Há corações que ficaram magoados com Deus pela demora, que se sentiram esquecidos, que carregam uma mágoa silenciosa misturada com a fé. Que tua presença restauradora alcance essas feridas específicas, que a mágoa se dissolva, que a confiança no amor de Deus seja restaurada em profundidade, que o coração volte a se abrir completamente para receber a graça que está sendo preparada. São Gabriel Arcanjo, mensageiro das promessas que transformam destinos, anuncia sobre esta família que o milagre está a caminho, que a resposta que parecia não chegar está sendo preparada nos bastidores do céu, que os planos de Deus para esta família são maiores do que o sofrimento que estão atravessando e maiores do que a graça específica que estão pedindo. Inspira dentro de cada coração uma certeza renovada, uma paz que ultrapassa o entendimento, uma confiança que não depende das circunstâncias externas para se manter firme. Anuncia também caminhos novos que esta família ainda não enxergou. Há soluções que ainda não foram consideradas porque o olhar estava fixo apenas na dificuldade. Há portas que ainda não foram tentadas. Há pessoas que Deus vai colocar no caminho desta família que vão ser instrumentos da resposta. Abre os olhos e o coração desta família para reconhecer esses caminhos quando eles aparecerem. Que nenhuma oportunidade enviada pelo céu passe despercebida. Que esta família não desista de orar. Que não abandone a fé. Que continue de joelhos, continue confiando. Continue esperando com a certeza de que Deus ouve, de que os arcanjos intercedem e de que a resposta vai chegar no momento exato em que precisa chegar. Que a dor de hoje se transforme no testemunho de amanhã. Que a lágrima de hoje se transforme na alegria de amanhã. Que o milagre pedido com tanta fé seja recebido com tanta gratidão, que o nome de Deus seja glorificado através desta história. São Miguel, remove cada obstáculo que bloqueia este milagre. São Rafael sustenta o coração na espera. São Gabriel anuncia que a resposta está a caminho. Escreva com fé nos comentários. São Miguel intercede pelo meu milagre urgente. São Miguel Arcanjo, príncipe das milícias celestes. Voltamos agora nosso clamor para uma das maiores responsabilidades e, ao mesmo tempo, uma das maiores fontes de alegria e de preocupação que existem na vida de qualquer família. Os filhos, os jovens, as crianças que chegaram ao mundo através do amor e que agora crescem em um tempo que apresenta desafios que as gerações anteriores nunca precisaram enfrentar. Há pais ouvindo esta oração que estão com o coração apertado por causa de um filho. Há mães que carregam uma preocupação constante que não vai embora nem nos momentos de alegria. Há famílias que assistem a um jovem se afastar e não sabem o que fazer para trazê-lo de volta. Para cada um desses corações, para cada uma dessas situações, clamamos agora com toda a fé que temos. Coloca, São Miguel, tua espada de luz ao redor de cada criança e de cada jovem desta família. Que nenhuma armadilha consiga fechá-los, que nenhuma influência negativa consiga moldá-los de forma definitiva, que nenhum caminho de destruição consiga atraí-los sem que haja uma força maior intervindo. Que teus anjos estejam ao lado deles em cada momento, em cada lugar, em cada situação de risco que enfrentarem. Que quando o perigo se aproximar, algo dentro deles os faça recuar. Que quando a tentação se apresentar, uma força que vai além da vontade humana os sustente e os proteja. Protege as crianças desta família contra os perigos que existem até mesmo nos lugares que deveriam ser completamente seguros. A escola, o parque, a casa de amigos, os ambientes que frequentam desde pequenos. Há riscos que os pais não veem, influências que se instalam silenciosamente, situações que acontecem longe do olhar de quem ama. Guarda cada criança desta família com atenção especial, São Miguel. Que nenhum mal as alcance nos momentos em que os pais não estão por perto. Que os anjos que caminham ao lado delas sejam mais presentes do que qualquer perigo que tente se aproximar. Guarda os adolescentes com proteção redobrada.
Esta é a fase em que as escolhas começam a ter consequências reais e duradouras. É a fase em que a pressão do grupo fala mais alto do que a voz dos pais. É a fase em que a identidade está sendo formada e em que tudo que entra pela mente e pelo coração deixa marcas profundas. Há conteúdos que chegam até esses jovens pelas redes sociais que distorcem a realidade, que apresentam como normal aquilo que é destrutivo, que glorificam comportamentos que causam danos que podem durar por décadas. Coloca teus anjos entre esses jovens e tudo que tenta corrompê-los, que tenham discernimento para enxergar o perigo onde ele se disfarça de diversão, que tenham coragem para dizer não quando o grupo pressiona em direção ao que é errado. São Rafael Arcanjo intercede pelos jovens desta família que já estão sofrendo as consequências de escolhas difíceis. Há filhos que entraram em caminhos de vício e que agora vivem uma escravidão da qual não conseguem sair pela própria força. Há jovens que se envolveram com situações e pessoas erradas e que agora carregam pesos que não foram feitos para carregar sozinhos. Há adolescentes que estão sofrendo emocionalmente de formas que os pais ainda não descobriram, que escondem dores profundas atrás de um comportamento que parece normal. Alcança cada um desses jovens com tua presença restauradora, que a cura chegue nas áreas mais profundas, que as correntes que prendem sejam desfeitas, que os olhos se abram para a realidade e que o desejo de mudar seja mais forte do que qualquer atração que o caminho errado ainda exerce. Cura as feridas emocionais que os jovens desta família carregam. A adolescência é um tempo de grande vulnerabilidade, de formação da identidade, de buscas intensas que podem levar tanto para a luz quanto para a escuridão. Rejeições que parecem pequenas para os adultos, mas que são enormes para quem as vive. Humilhações que deixam marcas que duram décadas. Inseguranças que se instalam e que moldam a forma como esses jovens vão se relacionar com o mundo pelo resto da vida. Que tua presença restauradora alcance cada uma dessas feridas. Que esses jovens se sintam amados, aceitos e valorizados. Que construam sua identidade sobre bases sólidas e não sobre a aprovação instável do mundo. São Gabriel Arcanjo, ilumina o futuro de cada filho desta família. Há jovens que não sabem para onde caminhar, que se sentem perdidos diante das escolhas que precisam fazer, que olham para o futuro com mais medo do que esperança. Inspira cada um com clareza sobre seus talentos e sua vocação. Que encontrem caminhos de realização que sejam ao mesmo tempo sustento e alegria. Que as decisões sobre estudos, sobre profissão, sobre relacionamentos sejam tomadas com sabedoria e não apenas com a emoção do momento. Anuncia sobre os filhos desta família um futuro de esperança e de propósito. Que os pais que hoje choram possam amanhã testemunhar a transformação do filho que parecia perdido. Que os pais que hoje se preocupam possam ver seus filhos crescendo com equilíbrio, com valores e com a consciência de que são amados pelo céu. Que cada jovem desta família encontre seu caminho, construa sua história com dignidade e seja a prova viva de que a oração persistente dos pais tem um poder que nenhuma força das trevas consegue superar. São Miguel, levanta tua espada sobre cada filho desta família. São Rafael cura cada ferida que o mundo causou nesses jovens. São Gabriel ilumina cada passo que esses filhos precisam dar. Escreva com fé nos comentários. São Miguel guarda e protege os meus filhos. São Gabriel Arcanjo, mensageiro fiel das promessas de Deus. Voltamos agora nosso clamor para ti com uma necessidade que pesa sobre os ombros de muitas famílias e que muitas vezes é carregada em silêncio por vergonha, por medo ou simplesmente porque as palavras não são suficientes para descrever o quanto essa situação pesa. O trabalho, as finanças, a provisão, o sustento diário que deveria chegar com naturalidade, mas que para tantas famílias se tornou motivo de angústia constante, de noites sem dormir, de discussões que não deveriam acontecer e de decisões impossíveis que precisam ser tomadas todo mês. Há pessoas ouvindo esta oração que estão com contas atrasadas, com dívidas que crescem, com empregos que ameaçam acabar ou que já acabaram, com negócios que não decolam, com esforços que não produzem o resultado esperado.
Para cada uma dessas situações, clamamos agora com fé diante de ti, São Gabriel, pedindo que tua intercessão abra caminhos onde os olhos humanos só conseguem enxergar paredes. Tu que foste enviado por Deus para anunciar as melhores notícias que o mundo já recebeu, anuncia agora sobre esta família que a provisão de Deus é real, que ela não tem limite e que ela pode chegar de formas que a mente humana ainda não foi capaz de imaginar. Que novas portas se abram onde as antigas se fecharam. Que oportunidades de trabalho honestas, estáveis e dignas se apresentem para quem está desempregado. Que negócios que estavam parados encontrem o impulso necessário para avançar. Que projetos que estavam adormecidos ganhem vida e se transformem em fonte de sustento real e duradouro. Que talentos que nunca foram explorados sejam descobertos e se tornem caminhos de provisão que esta família ainda não havia considerado. Intercede de maneira especial por aqueles que estão desempregados. Há uma dor específica no desemprego que vai muito além da falta de dinheiro. É a dor da identidade abalada, da sensação de não ser suficiente, do constrangimento de depender dos outros, da angústia de ver os dias passando sem uma resposta concreta. Há pessoas que mandam currículos e não recebem retorno, que fazem entrevistas e não são chamadas, que tentam e continuam diante de portas fechadas. Não abandones essas pessoas, São Gabriel. Ilumina cada passo. Abre cada porta que precisa ser aberta. Conecta as pessoas certas nos momentos certos. Que a oportunidade esperada chegue de forma concreta, real e no momento em que esta família mais precisa. Para os que já trabalham, mas vivem com o peso das dificuldades financeiras, intercede para que haja equilíbrio e crescimento. Que o esforço seja reconhecido e recompensado de forma justa. Que surjam oportunidades de crescimento dentro do trabalho atual. Que promoções, aumentos e reconhecimentos cheguem para quem se dedica com honestidade e com comprometimento. Que a estabilidade seja preservada para que o medo constante de perder o emprego não continue roubando a paz desta família. Que o trabalho seja vivido com dignidade e não apenas como uma obrigação pesada que precisa ser cumprida para sobreviver. São Gabriel afasta o espírito de escassez que tenta se instalar permanentemente sobre esta família. Há um pensamento que diz que nunca vai ser suficiente, que as dívidas nunca vão terminar, que a situação nunca vai mudar, que o esforço não adianta porque as coisas sempre dão errado. Esse pensamento é uma mentira, e ele paralisa, desanima e impede que as pessoas tomem as atitudes necessárias para transformar sua realidade. Repreende esse pensamento com tua presença luminosa. Substitui a mentalidade de escassez pela mentalidade de provisão. Que esta família comece a enxergar possibilidades onde antes só via impossibilidades. Que a esperança na providência de Deus seja mais forte do que o medo instalado pelas circunstâncias. Intercede também pelas dívidas que pesam sobre esta família. Há compromissos financeiros que parecem montanhas intransponíveis, juros que crescem, cobranças que chegam, pressões que tiram o sono e a paz. Inspira estratégias concretas de organização financeira. Abre caminhos de negociação que permitam honrar os compromissos de forma sustentável. Que as dívidas sejam enfrentadas com sabedoria e que, uma a uma, possam ser quitadas, trazendo alívio progressivo e liberdade real para esta família respirar com mais tranquilidade. São Miguel Arcanjo, protege o trabalho e as finanças desta família contra toda a força espiritual que opera contra a prosperidade. Há espíritos que fecham portas, que desviam oportunidades, que causam perdas inexplicáveis, que geram obstáculos repetidos em tudo que a família tenta construir. Repreende toda a força espiritual que esteja impedindo o progresso financeiro desta família. Que tua espada corte toda a corrente de pobreza, toda a maldição financeira, todo espírito que rouba e desvia o que pertence a esta família. Que o fruto do trabalho honesto seja preservado e que o esforço produza resultado real. São Rafael Arcanjo, cura as feridas que as dificuldades financeiras causaram dentro desta família. Há relacionamentos que foram danificados por causa do dinheiro. Há ressentimentos que se acumularam em tempos de crise. Há culpas que pesam sobre quem não conseguiu prover da forma que gostaria. Cura essas feridas.
restaura a unidade. Que as finanças sejam motivo de cooperação e não de divisão. Que esta família enfrente as dificuldades financeiras unida e saia delas mais forte e mais coesa do que entrou. São Gabriel, anuncia sobre esta família um tempo de colheita. Que o esforço de tanto tempo finalmente produza frutos visíveis. Que a dedicação seja recompensada. Que a provisão chegue de forma abundante e surpreendente e que esta família experimente a alegria de ver suas necessidades completamente supridas pela mão fiel de Deus. Escreva com fé nos comentários: São Gabriel, abre as portas da provisão sobre a minha vida. São Rafael Arcanjo, médico celeste, enviado por Deus para curar, restaurar e fortalecer corpos e almas, voltamos agora nosso clamor para ti, com uma necessidade que toca uma das áreas mais sensíveis da vida humana: a saúde. Há pessoas ouvindo esta oração que estão enfrentando batalhas físicas sérias, que acordam todo dia com dores que não passam, que carregam diagnósticos que trouxeram medo para dentro do lar, que passam por tratamentos longos e desgastantes que exigem uma força que muitas vezes parece não existir mais. Há famílias que estão acompanhando um ente querido adoecer e que sentem a impotência de querer curar e não poder. Há pessoas que aguardam resultados de exames com o coração acelerado, que vivem na incerteza do que pode ser descoberto. Para cada uma dessas situações, para cada um desses corpos fragilizados, para cada um desses corações angustiados, clamamos agora com toda a fé que temos diante de ti, São Rafael. Tu que percorreste os caminhos ao lado de Tobias, guiando, protegendo e curando em cada etapa da jornada, percorre agora ao lado de cada pessoa desta família que enfrenta uma batalha na saúde. Não os deixes sozinhos nesse caminho difícil. Que tua presença seja percebida como uma companhia real, como uma força que sustenta quando as próprias forças acabam, como uma paz que descende sobre o coração, mesmo nos momentos mais difíceis do tratamento. Toca agora com tuas mãos de luz cada área do corpo que está fragilizada. Que tua presença restauradora alcance os órgãos que estão comprometidos, os tecidos que precisam de renovação, os sistemas que perderam o equilíbrio. Que a saúde seja restaurada de forma progressiva, consistente e cada vez mais visível. Que os médicos sejam iluminados nas suas decisões e que cada escolha terapêutica seja a mais acertada. Que os tratamentos produzam resultados além do esperado. Que os medicamentos façam o efeito necessário sem causar danos adicionais. Que tua intercessão caminhe lado a lado com cada esforço humano empregado na busca pela cura. Intercede de maneira especial por aqueles que receberam diagnósticos graves. Há pessoas que ouviram palavras de um médico que mudaram completamente a forma como encaram o futuro. Palavras que trouxeram medo, que abalaram a fé, que fizeram surgir perguntas que não têm resposta fácil. Apresenta cada uma dessas pessoas diante do trono de Deus, São Rafael. Que a medicina humana encontre os caminhos certos, que o corpo responda ao tratamento com mais força e mais velocidade do que os prognósticos indicam, que a recuperação surpreenda a equipe médica. Que o diagnóstico grave não seja a última palavra, porque a última palavra sobre a vida de cada pessoa pertence a Deus e não à doença. Sustenta a fé de quem está no meio do tratamento. Há momentos no caminho da cura em que o cansaço é tão grande que continuar parece impossível. Há efeitos colaterais que esgotam, há procedimentos que causam dor, há dias em que o ânimo cai tão baixo que a vontade de lutar diminui. Nesses momentos, São Rafael, que tua presença seja especialmente forte. Que uma renovação de forças chegue quando mais é necessária. Que um alento venha quando o desânimo ameaça vencer. Que a certeza de que o céu está acompanhando cada etapa seja mais poderosa do que qualquer sensação de abandono que a doença tenta provocar. Guarda também a saúde dos que ainda estão bem. Há enfermidades que se aproximam lentamente, sem avisar, que se desenvolvem em silêncio antes de se manifestar. Há condições que poderiam ser evitadas com proteção espiritual e com sabedoria nas escolhas do dia a dia. Coloca, São Rafael, uma proteção sobre os corpos saudáveis desta família.
Fortalece o sistema imunológico de cada um. Afasta vírus, infecções e enfermidades antes mesmo que se instalem. Que esta família seja guardada de doenças graves, de acidentes que causam dano físico, de qualquer mal que tente atingir os corpos que Deus criou e que os arcanjos guardam. Cuida com atenção especial das crianças desta família. Os pequenos são vulneráveis e merecem uma proteção redobrada. Guarda sua saúde com cuidado especial. Que cresçam fortes, saudáveis e bem desenvolvidas em todas as dimensões. Afasta febres que assustam, infecções que enfraquecem, condições que causam sofrimento e que enchem os pais de angústia. Que cada fase do crescimento seja atravessada com saúde preservada e que cada consulta médica traga boas notícias e confirmação de que os pequenos estão se desenvolvendo bem. Cuida também dos idosos desta família com ternura especial. O corpo que envelhece precisa de atenção redobrada e de uma presença que traga conforto nas limitações que o tempo impõe. As dores que se intensificam, as condições crônicas que exigem controle constante, os medicamentos que precisam ser administrados com cuidado. Que tua mão esteja sobre cada idoso desta família, que seus dias sejam marcados pelo conforto e pela dignidade, que encontrem em cada manhã motivo para agradecer e disposição para viver com alegria, apesar das limitações. São Miguel Arcanjo, une-te a esta intercessão pela saúde e repreende toda influência espiritual que esteja por trás de qualquer enfermidade persistente nesta família. São Gabriel Arcanjo, anuncia sobre cada pessoa doente desta família palavras de cura e de esperança. Inspira hábitos que fortaleçam a saúde e decisões que preservem o corpo que Deus confiou a cada um. Que a saúde seja restaurada, que os corpos sejam fortalecidos e que cada pessoa desta família possa dar testemunho da cura recebida pela intercessão poderosa dos arcanjos do Senhor. Escreva com fé nos comentários: São Rafael cura e restaura a saúde da minha família. São Miguel Arcanjo, príncipe das milícias celestes, voltamos agora nosso clamor para um lugar que deveria ser sempre o mais seguro do mundo: o lar. A casa onde esta família vive, onde os filhos crescem, onde os sonhos são construídos, onde as histórias se formam, onde o amor deveria ser sempre maior do que qualquer dificuldade. Este lugar merece uma proteção especial, uma atenção redobrada dos guerreiros celestes, porque é exatamente o lar que o mal mais tenta invadir e destruir. Quando o lar é desestruturado, tudo o mais desmorona. Quando a casa perde a paz, cada membro da família sente os efeitos em todas as áreas da vida. Por isso clamamos agora, São Miguel, para que coloques tua espada flamejante na entrada desta casa e declares este território como protegido, guardado e consagrado à presença de Deus. Que nenhuma força contrária à paz consiga ultrapassar o limiar desta casa. Que nenhuma influência negativa encontre espaço dentro destas paredes. Que nenhum espírito de perturbação, de divisão, de opressão ou de destruição consiga se instalar neste ambiente. Que tua presença seja tão forte e tão real neste lar que o mal recue antes mesmo de tentar se aproximar. Que este endereço seja conhecido no mundo espiritual como território proibido para as forças das trevas, como casa guardada pelo príncipe das milícias celestes, como lar onde a luz de Deus habita e onde nenhuma sombra consegue permanecer. Há casas que carregam histórias pesadas, lares que viveram momentos de grande sofrimento, que foram palco de conflitos que deixaram marcas nas paredes e na atmosfera. Há casas que abrigaram situações de violência, de abuso, de desestrutura que marcaram profundamente todos que ali viveram. Se esta casa carrega algum peso do passado, ordena agora, São Miguel, que esse peso seja completamente dissipado. Que tudo o que aconteceu de ruim dentro destas paredes seja apagado pela misericórdia de Deus e pela tua autoridade. Que a memória espiritual desta casa seja purificada. Que o passado não tenha mais poder sobre o presente e que esta casa comece uma história completamente nova a partir de hoje. Coloca teus anjos como sentinelas em cada ponto desta casa, nas portas de entrada, nas janelas, nos muros, em cada abertura possível. Que estejam posicionados de forma que nenhum mal consiga entrar
sem ser interceptado. Que nenhuma pessoa que chegue até esta casa com intenção de trazer discórdia, inveja ou mal, consiga prosperar no seu intento. Que a proteção seja visível nos frutos que produz, na paz que permanece, na harmonia que prevalece, na leveza que marca o ambiente mesmo nos dias difíceis. Afasta de forma especial todo o espírito de inveja que tenha sido direcionado contra este lar. Há olhares carregados de má vontade. Há palavras proferidas contra esta casa com intenção de prejudicar. Há pessoas que não desejam o bem desta família e que expressam isso de maneiras que têm consequências espirituais reais. Corta tudo isso agora com tua espada, São Miguel. Que toda maldição lançada contra este lar perca completamente seu efeito. Que toda inveja seja neutralizada. Que toda obra espiritual contrária ao bem desta casa seja desfeita de forma completa e definitiva pela tua autoridade. São Rafael Arcanjo, visita agora cada cômodo desta casa com tua presença restauradora e curadora. Entra pela sala onde a família se reúne e que ali reine harmonia, diálogo e alegria genuína. Passa pela cozinha onde o sustento é preparado com amor e que ali haja sempre abundância, gratidão e a alegria de compartilhar. Percorre os quartos onde cada membro desta família descansa e que ali o sono seja profundo, tranquilo e restaurador. Que os sonhos sejam serenos e que cada amanhecer traga disposição renovada para enfrentar um novo dia. Passa pelos espaços das crianças e que ali a inocência seja preservada, a alegria seja abundante e a segurança seja completa. Cura a atmosfera desta casa. Há lares que carregam uma tensão invisível que todos sentem, mas ninguém consegue explicar. Uma sensação de peso que não vai embora. Uma inquietação que permanece mesmo nos momentos de aparente calma. Um desconforto que torna o ambiente opressivo sem motivo aparente. Dissipa essa tensão com tua luz, São Rafael. Que o peso seja substituído pela leveza, a inquietação pela serenidade, o desconforto pela paz profunda que vem do céu. Que quem entrar nesta casa sinta imediatamente que há algo diferente aqui. Uma paz que não é humana, uma presença que acolhe e que conforta. São Gabriel Arcanjo, anuncia sobre este lar uma nova temporada de bênçãos. Que boas notícias cheguem até esta casa com frequência. Que as portas certas se abram no momento certo. Que oportunidades batam nesta porta. Que pessoas enviadas por Deus entrem por esta entrada trazendo bênçãos, alegrias e renovação. Inspira dentro deste lar um espírito de gratidão constante, de fé que não vacila e de esperança que não se apaga diante das dificuldades. Que esta casa seja conhecida pela paz que transmite a todos que a visitam. Que seja refúgio para os cansados, acolhimento para os que precisam de conforto, espaço de edificação para todos que aqui habitam. Que a presença dos arcanjos seja percebida na harmonia do ambiente, na alegria dos moradores e na proteção constante que guarda este lar de dia e de noite. São Miguel, sela este lar com tua espada. São Rafael, preenche cada espaço com tua cura. São Gabriel, anuncia sobre esta casa dias de graça, de bênção e de proteção constante. Escreva com fé nos comentários: São Miguel protege e abençoa o meu lar. São Rafael Arcanjo, médico celeste que conhece com profundidade não apenas as dores que o corpo carrega, mas também as feridas que habitam o interior do coração, voltamos agora nosso clamor para ti com uma necessidade que raramente é falada em voz alta, mas que pesa de forma intensa na vida de quem a carrega. A saúde emocional, o equilíbrio interior, a paz que precisa existir dentro de cada pessoa para que tudo o mais funcione. Há membros desta família que estão emocionalmente esgotados, que chegaram a um ponto de cansaço tão profundo que já não sabem como se recompor. Há pessoas que carregam uma tristeza que não passa, uma ansiedade que não descansa, um peso interior que acorda junto com elas toda manhã e que não as larga nem nos momentos que deveriam ser de alegria. Para cada uma dessas pessoas, para cada uma dessas dores invisíveis, clamamos agora com toda a fé que temos diante de ti, São Rafael. A ansiedade instalada em muitos corações desta família. Não a preocupação natural,
que todos sentimos diante dos desafios da vida, mas uma ansiedade que foi além do razoável, que tomou conta do coração de forma permanente, que transformou o futuro em fonte constante de terror, que faz a pessoa imaginar sempre o pior cenário possível e viver como se ele já estivesse acontecendo. Essa ansiedade rouba o sono, compromete a saúde física, destrói a alegria, afasta as pessoas e esgota as forças de quem a carrega de um jeito que nenhum descanso físico consegue reparar completamente. Toca agora, São Rafael, cada coração tomado pela ansiedade. Que tua presença traga uma calma que vai além do que a mente humana consegue produzir sozinha. Que a paz que vem do céu desça sobre esses corações e substitua o medo pela confiança, a angústia pela serenidade e a inquietação pelo descanso verdadeiro que só Deus pode conceder. Intercede também por aqueles que enfrentam uma tristeza profunda que não encontra explicação simples. Há membros desta família que perderam a alegria de viver, que acordam sem ânimo para enfrentar o dia, que realizaram as atividades mais corriqueiras como se cada uma delas fosse um fardo imenso. Há lutos que não foram completamente processados, perdas que deixaram vazios que o tempo sozinho não conseguiu preencher, decepções tão profundas que apagaram a esperança de que as coisas possam ser diferentes. Não os deixes sozinhos nessa escuridão, São Rafael. Que tua luz penetre nos lugares mais sombrios do coração e acenda novamente a chama que o sofrimento tentou apagar. Que a alegria retorne, ainda que timidamente no começo, mas que retorne e vá crescendo até que o coração volte a pulsar com esperança e com vontade de viver. Cura as feridas causadas por palavras que marcaram profundamente. Há pessoas nesta família que carregam dentro de si frases que ouviram em momentos de vulnerabilidade e que ficaram gravadas com uma intensidade que nenhum argumento racional consegue apagar. Palavras de rejeição que disseram que não eram amados. Palavras de humilhação que disseram que não eram capazes. Palavras de desvalorização que disseram que não eram suficientes. Essas palavras moldaram a forma como essas pessoas se enxergam, como se relacionam, como enfrentam os desafios e como recebem o amor que lhes é oferecido. Que tua presença restauradora alcance essas memórias dolorosas nas camadas mais profundas, que as palavras que feriram percam seu poder, que novas verdades sejam escritas no coração de cada um, verdades de amor, de valor e de pertencimento que venham do próprio coração de Deus. São Rafael, intercede pelos que carregam culpa e vergonha que não os deixam em paz. Há pessoas nesta família que cometem erros no passado e que não conseguem se perdoar, que vivem revisitando situações que não podem ser mudadas, que se punem diariamente por falhas que já poderiam ter sido deixadas para trás. Essa culpa não vem de Deus, essa vergonha não é a voz do céu. Liberta esses corações do peso que não precisam mais carregar. Que o perdão de Deus seja recebido não apenas como verdade intelectual, mas como experiência real e transformadora que muda a forma como essas pessoas se sentem por dentro. Cura também o cansaço emocional acumulado pela rotina pesada e pelas responsabilidades que não param. Há pais e mães que deram tanto de si por tanto tempo que não sabem mais como se recompor. São Miguel Arcanjo, repreende toda a influência espiritual que ataca a mente e as emoções desta família. Há espíritos que alimentam pensamentos de derrota, de desistência, de desespero, que amplificam a dor e que tentam convencer as pessoas de que não há saída e que nunca vai melhorar. Que tua autoridade afaste toda essa influência e que a mente de cada membro desta família seja guardada e protegida. São Gabriel Arcanjo, anuncia sobre cada coração ferido desta família que a cura emocional é possível, que o amanhã pode ser genuinamente diferente do ontem, que as feridas mais profundas podem ser tratadas e fechadas, que a alegria pode ser completamente reencontrada. Inspira cada pessoa a dar os passos necessários em direção à cura, a não ter vergonha de reconhecer suas fragilidades e a confiar que o céu acompanha cada etapa desse processo com amor e com paciência. Escreva com fé nos comentários: São Rafael,
cura as feridas do meu coração e restaura minha paz interior. São Rafael Arcanjo, médico celeste que conhece não apenas as dores do corpo e as feridas do coração, mas também o sofrimento que nasce dentro dos relacionamentos, quando o amor foi ferido. Voltamos agora nosso clamor para ti, com uma necessidade que mora dentro de muitos lares, mas que raramente é apresentada com a honestidade que merece. Os relacionamentos familiares, os vínculos que deveriam ser os mais fortes e os mais seguros que existem, mas que muitas vezes se tornam fonte das dores mais profundas que uma pessoa pode experimentar. Porque não há dor igual à dor causada por quem amamos. Não há ferida que doa tanto quanto a ferida aberta por quem deveria ser fonte de segurança e de amor. Há famílias que vivem sob o mesmo teto, mas que estão completamente separadas por muros invisíveis de mágoa, de ressentimento e de distância emocional que foram sendo construídos tijolo por tijolo ao longo dos anos. Para cada um desses relacionamentos feridos, para cada um desses vínculos que precisam de restauração, clamamos agora com fé diante de ti, São Rafael. Cura os casamentos que estão fragilizados dentro desta família. Há uniões que chegaram a um nível de desgaste tão profundo que os próprios cônjuges já não sabem ao certo se ainda existe amor suficiente para continuar. Há casais que convivem em uma tensão constante, onde qualquer assunto pode se transformar em conflito, onde as palavras já perderam completamente a ternura, onde o respeito foi sendo substituído pela indiferença ou pela hostilidade. Há cônjuges que se sentem profundamente sozinhos dentro do próprio casamento, que dividem o mesmo espaço, mas vivem em mundos completamente separados, que perderam a conexão que um dia os uniu e que não sabem mais como recuperá-la. Toca esses corações com tua presença restauradora, São Rafael. Que o amor que existiu no começo seja reencontrado nas camadas mais profundas, onde o desgaste ainda não chegou. Que a ternura retorne. Que o respeito seja reconstruído com intenção e com esforço. Que a vontade de lutar pelo casamento seja renovada com uma força que não vem apenas da vontade humana, mas da intercessão celeste que age onde o esforço humano sozinho já não alcança. Intercede pelos casais que enfrentam crises que parecem impossíveis de superar. Há situações de traição que destruíram a confiança de forma que parece irreparável. Há comportamentos que feriram tão profundamente que o perdão parece uma exigência impossível. Há casamentos que chegaram ao ponto em que a separação parece ser a única saída disponível. Não abandones esses casamentos, São Rafael. Que haja espaço para o diálogo verdadeiro antes que qualquer decisão definitiva seja tomada. Que haja humildade dos dois lados para reconhecer erros e para ouvir com abertura. Que haja uma disposição genuína de reconstruir o que foi destruído. Que a misericórdia de Deus seja maior do que as falhas humanas e que a restauração aconteça onde tudo parecia perdido. Cura as relações entre pais e filhos que foram feridas ao longo dos anos. Há filhos adultos que guardam mágoas antigas dos pais, que cresceram sentindo falta de aprovação, de presença, de demonstrações de amor que nunca chegaram da forma que precisavam. Há pais que amam profundamente, mas que não sabem como expressar esse amor de maneira que os filhos consigam receber. Há distâncias que foram crescendo lentamente e que hoje parecem intransponíveis, mas que podem ser atravessadas com humildade e com a graça de Deus. Que tua intercessão abra caminho para conversas que precisam acontecer. Que o orgulho ceda lugar à humildade. Que as palavras que ficaram presas por anos finalmente sejam pronunciadas. Que os abraços que foram adiados indefinidamente aconteçam antes que o tempo torne impossível o que hoje ainda é apenas difícil. São Rafael, intercede pelos irmãos que se afastaram e que vivem como estranhos quando deveriam ser companheiros de vida. Há famílias completamente divididas por disputas que começaram pequenas e foram crescendo até se tornar abismos. Há irmãos que não se falam há anos, que perderam a presença um do outro em momentos importantes, que deixaram que mágoas e orgulhos fossem maiores do que o amor que os une. Que tua presença restauradora alcance esses relacionamentos. Que
Que o vínculo de sangue fale mais alto do que qualquer ressentimento acumulado. Que haja um primeiro passo em direção à reconciliação e que esse passo encontre o coração do outro aberto para recebê-lo. São Miguel Arcanjo, protege os relacionamentos desta família contra as forças espirituais que trabalham ativamente para destruí-los. Há espíritos que alimentam conflitos, que amplificam mal-entendidos, que transformam pequenas diferenças em guerras, que semeiam suspeita e desconfiança, onde havia amor e segurança. Repreende toda força espiritual que ataca os vínculos desta família. Que tua espada corte toda corrente de divisão. Que toda influência que tenta separar seja afastada com tua autoridade. Que os laços desta família sejam mais fortes do que qualquer ataque que o mal possa lançar contra eles. São Gabriel Arcanjo, anuncia sobre os relacionamentos desta família que a reconciliação é possível, que o amor pode ser reconstruído, que a confiança pode ser restaurada, mesmo depois de ter sido profundamente ferida. Inspira gestos concretos de aproximação, palavras sinceras de reconciliação, atitudes de perdão que abram portas para recomeços reais. Que esta família descubra que nunca é tarde para reconstruir o que foi destruído e que o amor verdadeiro tem uma capacidade de restauração que vai além de qualquer expectativa humana. Que os relacionamentos desta família sejam marcados pelo respeito, pela ternura e pela disposição constante de escolher o amor acima do orgulho. Que haja diálogo honesto e perdão verdadeiro. Que os vínculos sejam cultivados com intenção e com cuidado diário. Que esta família experimente a alegria profunda de relacionamentos restaurados e fortalecidos pela intercessão poderosa dos arcanjos do Senhor. São Rafael, derrama tua cura sobre cada relacionamento ferido desta família e que a reconciliação seja o testemunho mais bonito do poder do amor de Deus, agindo onde tudo parecia impossível. Escreva com fé nos comentários: São Rafael, restaura e cura os relacionamentos da minha família. São Miguel Arcanjo, São Rafael Arcanjo e São Gabriel Arcanjo, príncipes do céu, guerreiros da luz, mensageiros do Deus vivo, chegamos ao final desta oração com o coração transbordando de gratidão e de fé. Foi um tempo precioso este que passamos juntos diante do trono celeste. Um tempo em que cada área da vida desta família foi apresentada com confiança diante da intercessão dos 3 arcanjos do Senhor. Falamos sobre as batalhas espirituais que tentam destruir o que foi construído com tanto esforço. Clamamos pelo milagre urgente que ainda aguarda a resposta. Intercedemos pelos filhos e pelos jovens que precisam de proteção constante num mundo que apresenta armadilhas em cada esquina. Apresentamos as necessidades de trabalho e de provisão que pesam sobre os ombros de tantas famílias. Trouxemos os corpos fragilizados pela doença para as mãos curadoras de São Rafael. Colocamos o lar sob a espada protetora de São Miguel. Clamamos pela cura das feridas emocionais que habitam o interior dos corações. Pedimos a restauração dos relacionamentos que o tempo e as mágoas foram desgastando. Nada ficou de fora, nada foi esquecido. Cada necessidade foi ouvida, cada lágrima foi vista, cada súplica foi recebida pelo céu, que nunca fecha os ouvidos ao clamor sincero dos seus filhos. Antes de encerrar, queremos fazer algo muito importante. Queremos consagrar esta família de forma definitiva e completa à proteção dos 3 arcanjos do Senhor. Que esta consagração seja um marco real na história desta família. Que a partir deste momento, algo mude de forma concreta e perceptível na atmosfera espiritual deste lar. Que as forças que tentavam agir livremente encontrem agora uma barreira intransponível erguida pela intercessão dos arcanjos. Que a proteção invocada ao longo desta oração não se encerre quando as últimas palavras forem pronunciadas, mas permaneça ativa, firme, constante e renovada sobre cada membro desta família, sobre cada relacionamento, sobre cada área da vida que foi colocada sob a guarda celeste. São Miguel Arcanjo, príncipe das milícias celestes, sela agora este lar com tua espada de luz. Percorre cada cômodo desta casa, passa por cada porta, por cada janela, por cada entrada possível e marca este território como protegido. Que nenhuma força contrária à paz consiga entrar onde tu estás.
Que nenhum mal consiga prosperar onde tua espada foi levantada. Que este lar seja reconhecido em todo o mundo espiritual como casa consagrada, como família guardada pelo guerreiro que jamais foi vencido, como território onde a luz de Deus habita e onde as trevas não têm autoridade para permanecer. Permanece como sentinela fiel sobre este teto de dia e de noite, nas horas de alegria e nas horas de provação, nos momentos de força e nos momentos em que a fragilidade humana pede uma proteção que vai além das forças próprias. Guarda cada membro desta família, quando sair pela manhã e quando retornar ao final do dia. Que teus anjos caminhem à frente e atrás de cada um, formando um exército invisível que acompanha em todos os lugares e em todas as situações. Que os caminhos percorridos sejam seguros. Que os ambientes frequentados sejam protegidos. Que as pessoas que fazem parte da vida desta família sejam fonte de edificação e não de destruição. Que a proteção de São Miguel seja tão real e tão constante que esta família viva com a consciência profunda de que não está sozinha enfrentando as batalhas da vida. São Rafael Arcanjo, médico celeste, conclui tua obra restauradora dentro desta família. As curas que foram pedidas ao longo desta oração, que continuem acontecendo nos dias que virão. As restaurações que foram iniciadas, que se completem progressivamente até que o que estava quebrado esteja completamente inteiro. Que a saúde do corpo se fortaleça de forma visível e consistente. Que as feridas emocionais continuem fechando camada por camada, até que não reste mais dor onde havia tanto sofrimento. Que os relacionamentos restaurados cresçam em solidez, em ternura e em amor verdadeiro. Que a paz interior que foi semeada ao longo desta oração germine, cresça e produza frutos duradouros no cotidiano de cada membro desta família. Sustenta esta família nos dias difíceis que ainda virão, porque a vida não para de apresentar desafios. E a necessidade de proteção é constante e diária. Quando vier o cansaço, renova as forças. Quando vier a dor, traz o alívio que só o céu pode conceder. Quando vier a dúvida, traz a paz que ultrapassa o entendimento. Quando vier a doença, traz a cura que a medicina humana às vezes não alcança. Quando vier o desânimo, traz a renovação da esperança. Que esta família saiba que em cada momento de necessidade pode invocar o nome dos arcanjos com confiança absoluta e que a resposta nunca deixará de chegar. São Gabriel Arcanjo, mensageiro fiel das promessas de Deus, encerra esta oração anunciando sobre esta família um tempo novo. Um tempo em que as sementes de fé plantadas ao longo desta oração começarão a produzir frutos visíveis e concretos. Um tempo em que as portas que estavam fechadas começarão a se abrir uma a uma no momento certo. Um tempo em que os milagres pedidos com tanta fé e tanta lágrima começarão a se manifestar de formas que surpreenderão até mesmo os que mais esperavam por eles. Anuncia que Deus nunca esteve ausente, que nunca deixou de ouvir, que nunca abandonou esta família mesmo nos momentos em que o silêncio parecia dizer o contrário. Anuncia que os planos do céu para esta família são planos de bem, de futuro, de esperança e de uma alegria que nenhuma dificuldade passada consegue anular. São Miguel Arcanjo, defendei esta família em todo o combate visível e invisível. São Rafael Arcanjo, curai e restaurai cada área que ainda precisa da vossa intercessão. São Gabriel Arcanjo, anunciai sempre esperança e iluminai cada caminho que esta família precisar percorrer. Que esta família permaneça para sempre sob a proteção poderosa dos santos arcanjos do Senhor. Que a paz seja constante, que a união seja fortalecida a cada dia, que a fé nunca se apague diante de nenhuma dificuldade e que o amor de Deus seja experimentado de forma real, concreta e transformadora em cada dia que esta família viver. Se esta oração tocou o seu coração, compartilhe agora com alguém que precise de proteção e de esperança. Inscreva-se no canal Jornada da Fé e faça parte desta corrente de oração que cresce e alcança cada vez mais famílias. Quanto mais vozes se unem nesta intercessão, mais forte e mais poderosa ela se torna. Que Deus abençoe você e toda a sua família
com uma proteção que nunca falha e com uma esperança que nunca se apaga.